Amém? Mais uma noite que o Senhor nos fez, que o Senhor nos preparou e nos trouxe pela sua boa mão para ouvirmos a sua voz a partir de agora. E a mensagem desta noite tem como tema, no telão, mensagem de número 332, proclamando a justiça de Deus, o fogo santo na terra. Diga, eu estou no fogo santo desta terra. Diga, eu não estou num fogo estranho. Eu estou no fogo santo que vem de Deus. Aleluia. E nós vamos proclamar a justiça de Deus. Diz Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, versículos 6 e 7. Diz a palavra: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Sobre os teus muros, ó igreja, os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. E vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Nós estamos aqui como guardiões dos preceitos de Deus. Estamos aqui como guardas da Igreja de Cristo nesta terra, para fazer lembrado nesta terra o nome do Senhor. E nós não vamos descansar, nós não vamos dar descanso à nossa vida, ao nosso corpo, enquanto a obra da salvação não se manifestar totalmente por completo. E que a igreja de Jesus seja na terra objeto de louvor, de fato. Por isso, eu convido você agora a orar junto comigo, para que juntos recebamos esta revelação do Senhor. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso e Deus santo, o Deus de toda a terra, Jesus, o ressuscitado, o Deus o qual nós nos prostramos nesta noite, o Deus o qual nos rendemos com a nossa vida, o Deus que nos mostra o caminho da verdade, o Deus que nos salvou, o Deus que nos comprou por alto preço na cruz do Calvário, o Deus que nos regenerou, que nos redimiu, que nos justificou e glorificou, o Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para tão grande salvação, para respondermos ao chamado santo, a uma santa vocação nesta terra, proclamarmos o nome do Senhor, fazermos lembrado o nome do Senhor nesta terra. Aqueles que o Senhor Jesus determinou
escolheu para serem os guardiões, para serem os protetores da verdade de Cristo nesta terra. E eis-nos aqui, Senhor, neste momento, para receber de Ti as instruções, para receber de Ti, Senhor, as ordens, para executarmos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos abrimos em paz, nos abrimos, ó Deus, sem reservas, aquietados em Ti, com o nosso coração tranquilo e em paz, para ouvir a Tua voz e entendermos, ó Deus, a necessidade de crescermos na Tua graça e no Teu conhecimento. Por isso, mais uma vez eu te peço, ó Senhor, que Tu uses, ó Deus, a minha vida, a minha voz, as minhas cordas vocais, o meu intelecto, os dons do Teu Espírito, Senhor. A minha capacidade, Senhor, e a minha suficiência vem de Ti. E eu nada posso realizar sem Ti, ó Pai. Eu nada posso fazer se não for pelo Teu Espírito em mim. E assim eu te peço, que nesta noite se revele e se manifeste a Tua glória, o Teu querer, Teu poder e a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glórias e glórias a Jesus. Aleluia. Obrigado, meu amado e querido irmão Ricardo. Obrigado, minha amada e querida, linda e bendita esposa, abençoada pastora Dani. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja de Cristo nesta terra, homens e mulheres abençoados, mais que vencedores, amados, benditos do Pai. A igreja de Jesus, ela deve ser a guardiã dos decretos de Deus aqui na terra. A igreja de Jesus, ela deve ser cheia de conhecimento de Deus, para que resplandeça a glória do Senhor. Em Hebreus 2, versículo 14, diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nós entendemos que o nosso Deus, o nosso Senhor, destruiu. Diga, destruiu. Diga mais uma vez, destruiu o poder do diabo. Diga, o poder do diabo. Amém? E você crê nisso? Você crê? Amém? Então nós temos um chamado, igreja, para proclamar o pacto da graça de Deus. E o pacto da graça de Deus não é um pacto que fica proclamando obras do inferno. O pacto da graça de Deus é um pacto de melhores e superiores promessas, conquistados na cruz do Calvário. Então nós, eleitos de Deus, escolhidos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo,
irmãos em Cristo Jesus, que aqui formamos a Igreja Cristo Vive em Pão Sul, nós temos que entender o nosso chamado. Nós temos que compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque nós entendemos a necessidade de servir a Deus. Entendemos a necessidade de se receber a direção de Deus para uma vida abundante. E isso é algo normal, porque Deus quer, de fato, nos dar esta vida abundante. E nós recebemos isso na onde? Na igreja. Nos reunindo aqui, ouvindo a direção do Senhor. Mas eu preciso entender que a minha vida com Deus, ela é muito mais do que eu imagino. E se eu focar somente nos meus problemas, se eu focar somente nas minhas necessidades, eu não vou conseguir enxergar o propósito de vida que Deus tem para mim. Porque o propósito de vida que Deus tem para a nossa vida, para cada um de nós, é superior ao nosso entendimento. É superior àquilo que eu imagino. Então, o que eu preciso compreender é que eu estou no pacto da graça de Deus, um pacto de melhores e superiores promessas, e eu fui chamado e escolhido por Deus para levar a outras ovelhas de Jesus o conhecimento da verdade. O conhecimento dos mistérios de Deus que até então estavam ocultos, desde os tempos eternos, assim disse Paulo. Em Efésios 1,17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento de Deus, dos seus mistérios, da sua graça, nos habilita a fazer com que toda a terra seja preenchida pela glória de Deus. A igreja, ela é a guardiã dos mistérios de Deus, do conhecimento de Deus, porque é a igreja que Deus concede a revelação dos seus mistérios. E os que fazem parte da igreja, os que são plantados na igreja pelo Senhor, estes que são chamados como membros do corpo de Cristo, são os guardiões. Aqueles que jamais irão se calar. Aqueles que vivem, de fato, o compromisso que foi estabelecido pelo Senhor. Então aqui nós não servimos a homens, e sim a Deus. Então Deus estabeleceu uma missão para esta igreja. Deus estabeleceu uma missão para a nossa vida. E nós, como um corpo bem ajustado, temos que entender isso. Precisamos entrar neste foco para que o propósito principal da nossa vida se cumpra com sucesso. Amém? Por quê? Nós não podemos, amados, ter a nossa vida aqui, chegar ao fim dela, olhar para trás e pensar: será que eu cumpri o meu propósito? Nós temos que ser como Paulo. O que Paulo disse? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Terminei a carreira que me foi proposta. Ou seja, o propósito de vida que Deus me revelou, que Deus tinha para a minha vida, eu terminei, eu cumpri. Então nós vamos chegar no último fôlego de vida, se assim o Senhor antes não vier nos buscar, e nós vamos dizer: eu cumpri o meu chamado. Eu respondi ao meu Senhor aquilo que Ele tinha de fato para a minha vida aqui nesta terra.
Amém? Você recebe? Você crê nisso? Porque o Senhor tem um compromisso estabelecido em nossa vida. E isso, amados, vai se manifestando cada vez mais na nossa vida através da oração. Então, os guardiões são pessoas de oração. São pessoas que estão sempre atentos, ligados, vigilantes. São aqueles que creem e falam. Creem e falam. Isaías 62, 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Os guardiões permanecerão guardando, permanecerão orando, até que a obra da salvação se manifeste por completa, porque nós sabemos que ela já está completa, porém ainda não manifesta completamente. Então nós somos os que vivemos para fazer lembrado o nome do Senhor aqui nessa terra. Então a nossa vida é uma vida com propósito. Deve ser uma vida com propósito. Você pode dizer isso? A minha vida é uma vida com propósito? Hein? Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer a ele: a sua vida é uma vida com propósito? Amém? Glória a Deus. Então você não está aqui, né, jogado aqui a este mundo. Você tem uma missão junto comigo. Juntos nós temos este compromisso estabelecido por Deus. E este ano é o ano em que Deus disse que vai ser o ano das proclamações. Então a igreja precisa entender, precisa se ligar nas proclamações. Nossa vida ela tem o propósito de guardar a graça de Deus, de guardar e proclamar. Ou seja, eu tenho que reter, Paulo disse, retenhamos a graça. Eu preciso entender que eu tenho que reter e ao mesmo tempo dar. Estão entendendo? É reter e dar. Então eu tenho que guardar e proclamar. E jamais me calar. Até se cumprir cabalmente a obra de Cristo. Os guardiões, esses vigias dos muros da igreja, são homens, mulheres, crianças e jovens que têm intimidade com Deus. São pessoas de oração, são pessoas que oram continuamente e não há descanso. Pastor, mas eu tenho que ficar orando 24 horas. Amados, você não tem que parar a sua vida para orar. Você, em espírito, você pode orar. Em espírito você pode orar. Trabalhando você pode orar. Você deve ter, sim, um momento diário com Deus. Deve ter. Seja ele de manhã, na hora do almoço ou à noite, enfim. Diariamente você tem que ter um momento exclusivo para o Senhor. Um momento de oração. Mas Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. E esse orar em todo o tempo é orar no Espírito. É falar com Deus durante todo o tempo do meu dia. Amém? Então, os guardiões são assim. Eles têm esta intimidade com Deus. Isaías 62, versículos 1 a 3. Olha o que diz a palavra. Por amor de Sião, por amor à igreja, me não calarei, e por amor de, não me aquietarei, até que saia a sua justiça,
como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Um diadema real na mão do teu Deus, uma coroa de glória. As nações verão a justiça de Deus na tua vida. Então, por amor à igreja, Deus não se cala, Deus não se aquieta. E assim nós devemos proceder, até que a igreja de fato resplandeça a glória do Senhor e a sua justiça, sendo de fato o objeto de louvor na terra. Onde as pessoas olhem e digam, de fato, é uma igreja. De fato, é um lugar onde Deus fala. De fato, é um lugar de respeito. De fato, é um lugar de adoração. De fato, é um lugar de famílias benditas. De fato, é um lugar de pessoas bem-sucedidas. De fato, é um lugar de pessoas decentes, idôneas, onde será a reserva moral do planeta. Versículo 7 de Isaías 62 diz: nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então, a igreja perfeita, a igreja que ora, a igreja que vive e guarda os preceitos de Deus, a igreja que não se cala, que proclama a justiça do Senhor, a igreja que é a glória do Deus vivo na terra, a igreja que é o fogo santo na terra, porque é através da igreja que a justiça de Deus brilha. Em Lucas 11:33, olha o que o Senhor disse: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Você é o diadema real na mão do Senhor. Você é a coroa de glória na mão do Senhor. E a sua vida, amado, é para brilhar. As pessoas têm que serem atraídas. As pessoas têm que sentir algo diferente na tua vida e desejar. Porque Jesus diz, depois de acender, você foi aceso. Você recebeu a luz de Cristo. Cristo está em você. Você tem a justiça de Deus na sua vida. Então, agora, você não pode se esconder. Porque Jesus diz, depois de acender uma candeia, ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Amadas, as pessoas que adentrarem por estas portas têm que ver a luz desta igreja. Tem que ver Cristo em nós, a esperança da glória. A justiça de Deus nos traz luz, para que esta luz alcance também quem está lá fora, aqueles que estão fora dos muros, porque nós estamos dentro dos muros, nós estamos na igreja. Então, os guardiões dos muros somos nós que recebemos a luz, entendemos o chamado e o nosso posicionamento diante de Deus. Nós sabemos que nós vivemos diante de Deus 24 horas por dia. Aqui nós
entendemos e sabemos que Deus está em nós e não se retira. Aqui a nossa oração não é: Senhor, neste momento eu entro em tua presença. Não, de forma alguma. Como as pessoas aí fora oram: Senhor, agora nós entramos em sua presença. Antes estava na presença de quem? Nós vivemos 24 horas por dia na presença de Deus. Porque Ele está em nós, Ele não se retira. Amém? Então nós oramos: Senhor, em tua presença, em todo o tempo, nós vivemos e nós proclamamos as tuas manifestações e nós queremos mais e mais assumir o posicionamento que o Senhor determinou, que o Senhor ordenou a cada um de nós. Amém? Para que não venhamos nos calar nem se aquietar, para que não venhamos, nos esconder com esta luz que está em nós. Porque uma coisa é a luz está em mim, eu entender isso e desejar mostrar esta luz. E outra coisa é esta luz estar em mim e eu não desejar mostrar. Eu guardar ela só para mim. Deus não quer isso. Deus quer que a sua igreja brilhe. Amém? Por isso você não pode se aquietar, se calar. Você não pode se intimidar. Você não pode, amados, por você ter a luz, ter recebido a verdade de Cristo, ser portador e guardião das verdades de Cristo, você não pode se deixar intimidar pela maioria. Porque Paulo, ele disse: a verdade de Cristo está em mim, eu não abrirei mão desta glória. Ele estava falando para quem? Para a maioria. Então a maioria estava dizendo: Paulo, você está errado. A maioria estava dizendo: isso é loucura. Não, está fora. E Paulo disse o quê? A verdade de Cristo está em mim. E eu não abrirei mão dessa glória. Então, isso você tem que fazer também. Porém, temos que falar. Temos que falar. Doa a quem doer. A verdade de Cristo tem que ser anunciada. Diga: a verdade de Cristo tem que ser anunciada. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós entendemos a prioridade de vida. Porque os guardiões da graça de Deus entendem que a prioridade não é a própria vida. Amados, nós estamos aqui para ter mudança de vida. Isso é fato. Porque a graça nos transforma, a graça nos renova, a graça nos educa. E todos nós desejamos este patamar de vida que Deus tem para nós. Nós desejamos um novo padrão de vida que Deus quer que vivamos. Só que nós entendemos que a prioridade não é isso. Mas sim a obra da salvação. A prioridade é a obra da salvação. O foco da oração na nossa vida não pode ser os meus problemas, não pode ser os problemas pessoais, não pode ser as minhas necessidades pessoais. Mas pastor, como assim? Amados. Jesus disse em Mateus 6, 25 a 33, para você entender. Porque nós aqui recebemos direção de visão. Amém? Para cada um de nós, Deus tem uma visão e Deus quer que essa visão se realize. Ele nos dá os recursos, Ele nos dá a direção, Ele nos dá aquilo que nós precisamos para realizar a visão. Porém, eu preciso entender como que essa visão vai se realizar na minha vida. Então eu não posso inverter os valores da minha vida com Deus. Eu não posso inverter os meus valores do propósito de vida que Deus tem para mim. Amém?
Porque se eu inverter, acaba ficando o propósito de vida pessoal e não o propósito de vida que Deus tem para a minha vida. Vamos entender? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é para andar ansioso por nada. Por nada. Não pode ter ansiedade. Não pode ficar preocupado. Não pode. Aquele que vive ansioso, ele está em pecado. Por quê? Porque está desobedecendo uma instrução de Deus. Deus está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que é a vez de comer, ou beber, ou ter, não é? Ou trocar, ou comprar. E agora o que eu faço? Compro ou não compro? Troco ou não troco? Isso não pode trazer nenhum desconforto para a nossa vida. Isso não pode ser isso que venha roubar o nosso foco. Amém? Quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Que coisa linda, igreja. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, a preocupação por coisas deste mundo só vai trazer desconforto para a vida. Não muda o curso das coisas. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, igreja, Deus, Ele é maravilhoso ao ponto de vir para os seus filhos e dizer assim, olha, eu cuido dos pássaros e tem menos valor para mim do que vocês. Por que eu não vou cuidar de vocês? E para mim tem mais valor. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu entendo que Deus, ele coloca os sonhos no meu coração. Eu entendo que Deus, ele me dá visões, ele coloca desejos em mim. Eu entendo que Deus quer que eu viva uma vida abundante que ele tem para mim, que ele conquistou naquela cruz. Mas eu entendo que o foco da minha vida, a prioridade do meu viver dentro dos muros é para um propósito muito maior. É para um propósito, amados, que envolve outras vidas. E não somente a minha. Que envolve outros que ainda não estão dentro dos muros, mas estarão em nome de Jesus. Então, o foco da minha oração é a vontade de Deus.
O foco da minha oração é Deus e não o meu desejo pessoal. Pastor, mas eu não tenho que orar pelo desejo pessoal. Você já aprendeu que você deve orar pelo teu desejo pessoal. Mas o foco, eu estou dizendo, o foco, a prioridade é o reino de Deus. Então Deus te colocou na igreja para você lutar pela obra da salvação. Em Mateus 6, 28 a 32 diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Não é esse, né, pastora? Não. Pastora, cadê Lucas? É Mateus 6. Não está aqui para mim. Não, peraí. Não, está assim. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Mas eu vou ler de novo, pastora. Aleluia. Como é que o texto é errado? Enfim, Deus não quer que a sua igreja ande inquieta. Amém? Por situações pessoais. Deus não quer que a igreja viva, sabe, perturbada, amados. Porque a igreja que vive perturbada é a igreja que não está na rocha. É a igreja que ainda não entendeu os mistérios de Deus. Ainda não entendeu o chamado. Sabe? A pessoa, o Filho de Deus que é chamado pelo Senhor para fazer parte da igreja, ele precisa chegar a um nível de descanso em Deus. Tem que descansar no Senhor, tem que aprender a descansar no Senhor. Não pode andar inquieto por nada, sabe? Por coisas materiais, por coisas às vezes que não estão alinhadas. Eu preciso, sim, me preocupar em alinhar, em acertar a minha vida, mas eu tenho que entender que é Deus que cuida de mim. Em Lucas 12, versículo 7, diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Você crê nisso? Que Deus sabe quantos fiozinhos de cabelo tem na sua cabeça? Então nós temos um Deus que sabe tudo a nosso respeito. Nós temos um Deus que sabe tudo o que nós precisamos. Porque Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Em Filipenses 4, 6 e 7, olha o que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então as nossas necessidades são conhecidas diante de Deus. Então assim eu recebo paz. Assim o meu coração é guardado pela paz de Deus, esta paz que excede todo entendimento. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Ele cuida das minhas necessidades. Eu posso, com coragem, força e ousadia, me colocar a guardar os muros, a proclamar o conhecimento e a justiça de Deus, sem me preocupar com o resto. Em 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então diga: eu sou um espírito com Deus. Então, aquele que se une ao Senhor, ele passa a ter o foco de Deus. Em primeiro lugar na sua vida, o que importa para ele é o foco de Deus, é a obra do Senhor. E os seus sonhos, os seus desejos passam a ser secundários. Não esquecidos, não, longe disso. Mas numa lista de prioridade, em primeiro lugar está a vontade de Deus.
o propósito de vida que Deus determinou para mim. Porque para nós o que importa é a vontade do Senhor e não a nossa. Amém? Então aquele que se une ao Senhor, ele tem uma vida de oração. Uma vida de oração disciplinada. Por quê? Quanto mais oração, mais intimidade com Deus eu vou ter. E aí eu vou então entender a importância e o poder da oração na minha vida. Os guardiões da fé perseveram na oração. Os guardiões da fé entendem a necessidade da oração. O perseverante, quem é, pastor? É aquele que desiste? Não, é aquele que insiste. Até ele conseguir aquilo que ele quer. Esse é o perseverante. Em Mateus 7, 7 e 8 diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então nós precisamos estar abertos a tudo o que Deus quer realizar em nossas vidas. Diga para o irmão, para a irmã que está do seu lado, com todo respeito, com todo amor, diga: você precisa estar aberto. Amém? Porque Deus tem um plano perfeito de vitória para cada um de nós. Deus se agrada de perseverança, irmãos. Deus se agrada dos perseverantes. E não pense você que ser perseverante é algo pessoal. Não. A perseverança não vem de nós. Porque toda a nossa capacidade, toda a nossa suficiência vem de Deus. Então, eu entendo que eu permanecer firme e constante não depende de mim, e sim de Deus. Mas como que eu dependo de Deus, mas se Deus diz que é eu que tenho que perseverar? Porque Ele já me deu o poder para perseverar. Ele já me deu a condição de perseverar. Então Ele diz agora: persevere. Seja firme e seja constante. Porque esse poder eu já te dei. Eu te capacito. Eu te dou esta condição. Então, quando eu entendo isso, eu percebo que eu vou poder avançar. Porque o perseverante, ele tem o cuidado de Deus em todas as áreas da vida. Amém? O perseverante, ele recebe de Deus. Ele encontra. O perseverante tem portas abertas, porque diz a palavra: o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Então nós temos que fazer isso com perseverança. A nossa capacidade, nossa suficiência que vem de Deus, ela é suficiente para nos manter perseverando e alcançar os propósitos que Deus estabelece em nossa vida. Amém? Porque a perseverança, ela é a contínua operação do Espírito Santo na vida de um filho de Deus. Amém? Até que a obra esteja completa. Então Deus não abandona a sua obra em nós. Em Filipenses 3, 12 a 14 diz: olha Paulo dizendo: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, porque Paulo sabia que ele tinha que ser perfeito. Então, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Persevero para o alvo.
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pelo poder de Deus, Paulo perseverava no chamado, entendendo o propósito de vida que Deus tinha para ele. Em João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio nesta palavra, igreja. Eu creio cabalmente nesta palavra. Eu creio que foi o Senhor quem te designou para perseverar nesta terra na graça de Deus. Eu creio que foi o Senhor quem te designou para dar frutos para Ele na graça de Deus. Então, quando o homem pensa que é ele que tem que perseverar, ele cai. Quando a pessoa acha que é ela que tem que ser, ela que tem que fazer, cai. Mas quando a pessoa entende que é Deus quem a colocou no caminho para perseverar, então, amados, ela termina a carreira. Paulo sabia disso. Paulo sabia que Deus o havia colocado no caminho para perseverar. Amém? E por isso ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. É Deus quem alimenta em você a perseverança. Nos teus sonhos, naquilo que você deseja no íntimo do teu coração, é Deus quem faz você perseverar. Por isso que você não vai desistir. Você vai insistir. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Eu creio que o Senhor está completando esta obra em nós e será completa com perfeição. Tudo que o Senhor estabeleceu para a tua vida, meu irmão e minha irmã, vai se cumprir para a glória de Deus. Tudo que Ele determinou. Porque você é a glória de Deus nesta terra. Em Atos 18, 9 e 10 diz: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Que coisa tremenda, amados. E algo maravilhoso que Deus diz para Paulo. Ele diz: Paulo, não te cales. Não se detenha. Não tenha medo. Não se intimide. Eu te chamei com um propósito. E agora, fales. Fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Porquanto eu estou contigo, e ninguém vai ousar em fazer-te mal. Aleluia. Pois tenho muito povo nesta cidade. Deus tem desejo de trazer os de Ipauçu para a sua graça. Tem. Deus tem desejo de trazer os de Santa Cruz para a sua graça. Deus tem desejo em cada cidade reunir, atrair e trazer para a verdade, para aquilo que Paulo ensinou, as suas ovelhas, amados. E vai ser pela nossa vida, vai ser pela proclamação.
das manifestações da soberania de Deus. Você crê nisso? Então, quando Deus diz, eu tenho muito povo nesta cidade, amado, é muito povo, é muita gente que vai vir ouvindo a verdade. E a verdade vai libertar. Então nós fomos chamados para isso. É através da sua vida que o Espírito Santo vai agir. É pela sua vida que muitos vão vir. Nós somos chamados para perseverar pela graça de Deus, para proclamar a justiça de Deus. Então você deve esquecer o seu passado. Você deve esquecer, amados, os rudimentos da lei. Você deve esquecer aquilo que um dia você aprendeu lá na lei, que não edificou em nada a sua vida. Você deve deixar para trás aquilo que só te trouxe derrota e destruição. Esqueça o teu passado. Deixa o teu passado na cruz e creia que Deus fará justiça na sua vida. Creia que Deus tem algo grande para mover a teu favor. Creia que Deus tem um plano perfeito de vitória para a tua vida. Creia que você é importante para o Senhor. Creia que Ele te designou para ir e dar muitos frutos a Ele. Creia nisso, igreja. Creia nisso. Em Lucas 18, 1-8, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa, aleluia, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Igreja, eu termino dizendo para você que aqui na Cristo Vive em Pau Sul, Deus acha fé. E aqui nesta igreja o Senhor acha homens e mulheres de fé, que vivem por fé. E esta igreja proclama o fogo santo de Deus nessa terra. Não proclama fogo estranho. Esta igreja proclama a verdade de Cristo. Esta igreja proclama a justiça do Senhor. Aquilo que Deus diz para nós é lei neste lugar. E quando o Senhor diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, os seus escolhidos que clamam dia e noite, os guardiões não descansam em oração. Os guardiões não descansam em oração, amados, ouça. Em todo tempo,
clamando porque sabem que a justiça virá do Senhor. E ele diz: embora pareça demorado. Amados, Deus falou no profundo comigo nessa passagem. Mas essa passagem tocou lá dentro. Parece que está demorando, filho. Parece que está demorado para acontecer. Digo-vos que depressa lhe virá a justiça. Quando você menos esperar, sairá à luz aquilo que você de dia e de noite tem clamado ao Senhor. Aquilo que você de dia e de noite tem buscado do Senhor. Como guardião dos muros, o Senhor vai fazer a teu favor. Ele já julgou a tua causa. Ele não vai julgar a tua causa. Ele já julgou. E no tempo do Senhor vai se manifestar, sairá à luz e a tua vida resplandecerá mais da glória de Deus nessa terra. Assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Igreja, se coloca de pé. Eu quero orar junto com você. Aleluia. Aleluia. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. E todos nós estamos aqui aprendendo com o Senhor. Estamos aqui crescendo com o conhecimento de Deus, através da revelação do Espírito Santo. E todos nós que aqui estamos, precisamos aprender a viver em novidade de vida. Porque a graça de Deus faz isso, irmã Fabiana. Faz isso, irmão Pedro. Que vocês testemunharam aqui nesta noite. Em um ano, quantas manifestações vocês puderam ver do poder de Deus na vida de vocês? E isso em várias pessoas aqui, em várias famílias aqui. Desde que a graça nos alcançou, nós somos libertos e vivemos de fé em fé, de vitória em vitória, de glória em glória. É uma vida para o Espírito. E a carne não gosta. Porque a carne gosta de onde tem carne. A carne, ela é atraída por carne. O Espírito, ele se alimenta do Espírito. E a vida de fé é um trilhar dia após dia. A vida de fé é dia após dia. E a manifestação do poder da graça acontece. A manifestação do poder da graça aparece na vida daquele que vive por fé.
por fé na palavra, por fé naquilo que Deus diz a seu respeito. E é isso que os que estão fora do muro precisam saber. O que é viver por fé? O que é dar frutos para Deus? E a cada dia que passar, vai acontecer em nosso viver muitas manifestações do sobrenatural da graça de Deus. Porque as pessoas que estão fora do muro precisam ver o que a graça de Deus nos faz, o que a graça de Deus nos proporciona. E elas virão. Porque Paulo, ele sofreu. Paulo, ele pagou um alto preço com o propósito de vida que Deus tinha para ele. E ele sofreu por amor à igreja, para que nós, hoje, pudéssemos viver esta vida abundante. Porque Paulo disse: eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. O propósito de vida para Paulo foi específico. Foi sofrer para formar a igreja de Cristo. Para que a igreja de Cristo desfrute das promessas de Deus. Para que a igreja desfrute dos benefícios da graça do Senhor Jesus Cristo. E que estes benefícios se manifestem na sua vida. Que estes benefícios venham à luz diariamente na tua vida. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bom. A Ti, Senhor, e somente a Ti toda a honra e toda a glória. Ouvimos, Senhor, do Teu Santo Espírito, a Tua direção para a nossa vida. Ouvimos, Senhor, aquilo que o Senhor quer, deseja para o nosso viver, como propósito maior de vida nesta terra, como guardiões da graça de Deus, como guardiões dos mistérios de Deus que estavam ocultos desde tempos eternos, mas que agora nos foi revelado. O Senhor deseja que isso seja proclamado. O Senhor deseja que isso chegue a outros. E assim nós te pedimos, Pai, que o Senhor coloque diante de nós aqueles que já foram ordenados por Ti a também receberem e viverem a verdade de Jesus. Aqueles que o Senhor já ordenou estarem aqui conosco, serem libertos pela Tua graça. E que o Teu Espírito, ó Deus, fale por nossos lábios. Que o Senhor fale por nossos lábios àqueles que de fato o Senhor tem o propósito para somar conosco nesta missão, nesta grande obra de levar ao mundo a verdade da cruz, para levar ao mundo a verdade da graça de Deus, a genuína graça de Deus, o único e verdadeiro Evangelho de Cristo. Pai amado e bendito, nós vamos proclamar, Senhor, a Tua justiça nesta terra. Nós vamos proclamar, ó Deus, a Tua verdade, porque nós somos na terra o Teu fogo santo.
Nós somos portadores do fogo santo na terra. Porque o Senhor disse na passagem do ano que o Senhor fará da tua igreja o fogo santo na terra. E assim se cumprirá, ó Deus. Eu creio nesta palavra, eu creio na profecia, eu creio, Senhor, na ação do teu Santo Espírito em nós e através de nós. Por isso, ó Deus, nós deixamos o nosso passado na cruz. Nós deixamos, Senhor, as nossas deficiências na cruz. Nós colocamos aos teus pés, Senhor, tudo aquilo que pode e tenta nos trazer medo e dúvidas. Porque tu disseste a Paulo, Senhor, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Senhor, as pessoas precisam ver a tua glória e o teu poder em nós. Por isso, o nosso passado não pode interferir no nosso presente e no nosso futuro. E nesta noite, Senhor, as mentes aqui sejam renovadas pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. E nesta noite, Senhor, os teus filhos saiam daqui com novos pensamentos, com novas visões dadas por ti. Que os teus filhos saiam daqui, Senhor, para novos recomeços. Que os teus filhos saiam daqui com a certeza e a convicção de que foram plantados aqui pela tua boa mão para um propósito maior. No nome santo de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém? Amém. Todo o povo de Deus diga amém. Glórias e glórias a Deus.